Pessoal, boa tarde. Meu nome é Heitor, estamos aqui para mais uma aula dica de Sociologia. No dia de hoje vamos tratar de um assunto, de um conceito sociológico, na verdade, que causa uma grande confusão na cabeça dos alunos pela forma como ela é tratada, como essa ideia é tratada pela mídia, como é tratada no cotidiano, certo? Vamos definir então o que é o Estado. Antes de mais nada, o Estado deve ser definido, deve ser compreendido como uma estrutura de poder que existe perante aquela determinada sociedade. Agora, o que é que compõe ou o que é que gera esse poder dentro da sociedade exercido pelo Estado? Primeiramente, o Estado deve ter autoridade sobre a população. Essa autoridade pode ter diversas fontes. Ela pode vir da própria legitimidade concedida pela população, pela sociedade civil através de eleições, pode vir pela força, como por exemplo no caso de um golpe militar, de uma ditadura militar, ou até mesmo da tradição em determinados grupos, em determinadas sociedades, como é o caso das monarquias absolutistas ou até de algumas monarquias constitucionais. A questão é que não importa de onde vem essa autoridade que permite que o Estado exerça o poder sobre a sociedade, ela está presente, ok? Bom, além de autoridade, essa estrutura de poder também possui influência nas ações dos indivíduos, nas ações dos agentes de segurança, nas ações dos agentes econômicos, enfim, ela influencia, essa estrutura de poder tem um poder de influenciar, de direcionar a forma como as pessoas e os agentes agem em sociedade. Além, é claro, de possuir força, para que a sua autoridade seja reconhecida e a sua influência se faça presente no cotidiano, certo? Tanto é que o Estado é a estrutura que possui o monopólio da violência dentro da sociedade, ok? A partir da sua autoridade, da influência e da força presentes no Estado, nós temos a característica de imposição de leis, ou seja, o Estado tem autoridade para impor essas leis influenciam o cotidiano das pessoas, ou a ação das pessoas ou das instituições econômicas, por exemplo, e o Estado também possui a força para fazer com que essas leis sejam cumpridas e principalmente para punir caso elas sejam transgredidas, ok? Bom, agora temos alguns elementos definidores, nós temos que entender o que é que define um Estado. Antes de mais nada, um Estado não é uma instituição única, mas é um conjunto de instituições que nós denominamos como agentes do Estado, como agentes estatais, portanto. Dentre esses agentes estatais, nós podemos destacar a polícia como um agente do Estado, nós podemos destacar o INSS enquanto Seguridade Social, nós podemos destacar a vigilância sanitária, nós podemos destacar funcionários públicos, né? Qualquer tipo de instituição, de grupo que seja estatal, que seja público, exatamente, qualquer tipo de agente público faz parte desses agentes que compõem o Estado. Portanto, o Estado não é uma coisa única, mas ele é um conjunto de agentes. Bom, todo Estado tem que ter um espaço geográfico delimitado onde o seu poder, ou seja, sua autoridade, sua influência, sua força, sejam reconhecidas e legitimadas. Além de ser o órgão que tem o monopólio da instituição de leis, da criação de leis e também o monopólio do uso da violência. Dentro da sociedade civil, o único agente autorizado a utilizar da violência ou a ser violento com outros indivíduos são aqueles autorizados pelo Estado. O Estado possui o monopólio da violência legítima, portanto, certo? A única violência legitimada, legalmente utilizada, deve ser
exercida pelos agentes do Estado. Agora, isso é muito interessante porque existe um problema muito grave nas grandes cidades brasileiras, que são os chamados poderes paralelos, por exemplo. Esse poder paralelo se faz presente nas favelas do Rio de Janeiro, onde nós estamos observando um processo de reocupação, um processo de restauração da autoridade, da influência e da força do Estado que não estava presente, né? Você teve durante décadas o abandono dessas regiões que ficaram à mercê da sua própria sorte e, portanto, onde determinados poderes paralelos, em especial dos traficantes e das próprias milícias, se instituiu perante a comunidade. Qualquer imagem que vocês queiram ver sobre essa pacificação, né, essa chamada pacificação do Rio de Janeiro, das favelas do Rio de Janeiro principalmente, vocês podem reparar que quando termina uma operação, a polícia hasteia uma bandeira do Brasil dentro do morro. Isso significa o quê? A reocupação de um território em que a autoridade do Estado não estava presente, ou seja, o Estado passa a ser autoridade novamente naquelas regiões que estavam ocupadas por outros grupos, né, como por exemplo os traficantes e as próprias milícias. Bom, definido então o que é o Estado, de que forma que o Estado se constitui, quais são as suas principais características, é importantíssimo diferenciar o que é Estado do que é governo. Muitas vezes na mídia a gente percebe que esses conceitos são um pouco confundidos, né? Não são tratados com a devida clareza nas suas diferenças. Bom, se o Estado é uma estrutura de poder que existe dentro da sociedade, reconhecida e legitimada pela população, um governo seria caracterizado como um grupo de interesse que ocupa a estrutura do Estado. Certo? Quando você vota em um determinado partido, em uma determinada ideologia, na verdade você está dando o seu voto de confiança, ou a sua confiança, a um determinado grupo de interesse. Ou seja, cada partido defende um setor da sociedade, defende uma ideia, defende uma concepção sobre como o Estado deve agir e quando você vota nesse determinado grupo, você está dizendo que ele deve ocupar o Estado, que ele deve utilizar de todas essas suas características para implantar uma ideologia, para implantar um modelo de governo. Portanto, para diferenciarmos de uma forma um pouco mais clara, eu gosto de usar um simbolismo, né? Eu gosto de usar uma simbologia aqui para diferenciar o que são os dois. Imaginem vocês que o Estado é como se fosse uma casa, uma estrutura fixa, uma estrutura que não se modifica radicalmente ao longo do tempo. Enquanto que o governo pode ser entendido como uma família que ocupa essa casa, por exemplo, né? Claro que cada família ocupar essa casa pode pintá-la de uma determinada cor, pode, enfim, fazer pequenas modificações para adaptá-la às suas necessidades e aos seus interesses, mas não vai modificar toda a sua estrutura. E se, por exemplo, imagine que a cada 4 em 4 anos essa família se mude, né, saia da casa enquanto outra ocupe esse espaço. Perfeito, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês aí e até a próxima.